as Escrituras. Foi o entendimento dele. E eu agradeço a Deus por esses homens. Ok? Agradeço a Deus por esses homens. Tenho aprendido muito com esses homens do passado e do presente, como o Otto Mani, Witness Lee, Stephen Cole, que ainda vive, irmão Christian Shen, que dormiu recentemente no Senhor, o irmão Dino e a Francisco Villegas também dormiu no Senhor, Pablo Aguirre, Mac Graham, Dana Condon, Andrew Murray, Jonathan Edward, John Nelson Darby, T. Austin Sparks, e tantos, G.H. Pember, Roberto Gouveia, e tantos G.H. Lang, e tantos outros irmãos. Todos eles nós temos algum aspecto que vimos nas Escrituras e nós não concordamos, embora respeitamos. Mas isso é a obrigação de todo crente. Paulo não ficou ressentido, Paulo não ficou zangado com os crentes lá em Bereia. Ele elogiou, ainda disse assim, que os crentes em Bereia, que era uma cidade, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles examinavam todo dia nas Escrituras, e note que naquela época eles só tinham o Antigo Pacto, o Antigo Testamento. Eles não tinham a Bíblia completa como temos, mas eles examinavam. Tanto irmãos como irmãs precisam estar olhando, vendo se está de acordo. Então quero chamar a atenção de você de que essa salvação ela é tríplice. Salvação passada, são os 3 tempos da nossa salvação, que esperamos, quem sabe, ser o próximo tema das nossas mensagens. Hoje a gente termina a parábola das 10 virgens, se Deus quiser. Claro que nós não esgotamos nada, ninguém esgota nada, tá? O Espírito Santo é que tem tudo. Nós temos em parte, o próprio Paulo falou, em parte conhecemos, em parte profetizamos, amém? Então, eu dou a minha pobre e pequena contribuição, mas o que eu dou de contribuição não é a palavra final, não. Você tem que ouvir outros irmãos, amém? Você tem que ouvir outros servos de Deus a respeito do assunto. Isso é maravilhoso, porque se o próprio Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele disse, Paulo que teve tão grandes revelações, que o Senhor colocou até um espinho na carne dele, por causa das revelações que ele recebeu de Deus. Ele foi no 3º céu e foi até o paraíso. Então ele conheceu o mais alto e o mais profundo. O 3º céu está acima, o paraíso está embaixo. Veja, Paulo teve essa revelação do mais alto e do mais baixo. E ele mesmo diz que, em parte, ele profetiza. Em parte, conhecemos. Aquilo que ele conhece não é tudo. Ele não tem a última palavra. Que maravilha! Eu já disse aqui aos irmãos que nós temos 2 tipos de bênção. A bênção individual, ela só vem quando Deus encontra em nós humildade. E a bênção coletiva, comunitária, é quando Deus encontra na comunidade unidade. Então você desfruta das bênçãos individuais quando Deus encontra em você humildade. E você desfruta da bênção comunitária, coletiva, do corpo de Cristo, da comunhão do corpo de Cristo, quando Deus encontra em tal comunidade unidade. Então, essa é uma lição que temos que aprender. Amém? Então, no passado fomos salvos em nosso espírito. Isso se chama regeneração. No presente estamos sendo salvos na nossa alma. Isto, teologicamente, se chama santificação. E no futuro, nós seremos salvos no nosso corpo, da deteriorização do nosso corpo, da velhice.
que é a salvação do nosso corpo, quando ele será transformado.